Olá, tudo bem? Tudo beleza? Marcelo Alves aqui, como você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá, hein? Mais uma live aqui do nosso desafio Empreendedor de Elite. E hoje eu tenho uma pessoa super, mega, power especial. Estará conosco aqui, nada mais, nada menos do que a doutora Andréia. A doutora Andréia estará conosco hoje. Daqui a pouquinho ela estará já acessando aqui, compartilhando o conteúdo aqui na nossa live. Seja bem-vinda aí, doutora Mariana. E vai ser uma noite muito especial mesmo. Se você puder, compartilhe essa live aí com a galera, porque será top. Será top, será top, será top. Deixa eu chamar aqui algumas pessoas. Vou convidar aqui algumas pessoas para estar com a gente. Eu já adianto que vai ser top demais. Bom, a doutora André já está por aqui. Vou chamá-la. E o tema de hoje, lutar como limite. Oi, boa noite, tudo já, pessoal? Doutora Andréia, deixa eu tirar o som aqui, deixa eu acertar aqui a câmera. Boa noite, que prazer tê-la aqui conosco. Vou pôr uma coisa psicodélica aqui. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Muito prazer também estar aqui. Muito prazer. Tá, né, nessa quarentena aí contribuindo pro conhecimento, bem-estar de todos, e a temática aí que você propôs é um tema muito legal, fiquei muito feliz. Oi, Jussi, tudo bem? Então, a temática é combatendo um inimigo invisível, né? Isso aí. E é uma coisa que eu acho que cabe em muitas circunstâncias, em muitas situações que a gente possa avaliar, né? Sim. E aí, quais são os nossos inimigos invisíveis? Todos eles estão na nossa mente, né? Então, eu acho que era isso que eu queria trazer, sabe? Então, tem, né, o coronavírus agora, que é essa pandemia mundial que gerou alterações mundiais nunca vistas antes e vai ter um impacto ainda na saúde aqui no Brasil, que a gente ainda está avaliando o grau que vai acontecer, e vai acabar impactando economicamente o mundo, né? E aí Sim. A gente tem que entender como que a gente combate esses inimigos, né? Sim. E aí eu fiquei meditando, e eu acho que cada um de nós, todos vocês que estão assistindo, eu, você, né, Marcelo, já tivemos momentos de enfrentamentos na nossa vida, de passagens de desafios, de momentos onde a gente teve que combater alguns inimigos, sejam eles financeiros, sejam eles de saúde, sejam eles, enfim, de uma doença, sejam eles... Cada um de nós tem algum desafio que a gente já enfrentou. E aí eu estava meditando, né, em relação ao que eu ia trazer para vocês. Depois eu vou compartilhar um pouco da minha história, né? Mas Sim. Aí veio uma coisa muito forte que Napoleon Hill falou. Então, não sei se toda a tua audiência, provavelmente todos eles já tenham lido Quem Pensa Enriquece. Eu acho que é um livro que todos nós deveríamos ter na escola mesmo, né? Quem Pensa Enriquece. E aí, Napoleon Hill, a história da vida dele é muito interessante. Ele passou por grandes dificuldades financeiras, depois persecutórias, depois ele teve um filho que nasceu surdo também. E aí ele teve que entender e superar diversos, né, desafios para chegar onde ele chegou. E hoje, né, é um dos best-sellers mais famosos do mundo, né, a questão de empresariado, logística, enfim. E aí ele cita isso. Hoje eu estava estudando, porque a gente tinha combinado essa live, eu estava estudando um pouco de Napoleon Hill. E aí ele cita Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E eu vou ler para vocês uma passagem aqui. O título do Hebreus,
capítulo 11, versículo 1, se chama Heróis da Fé. Então, segundo Napoleon Hill, o que a gente tem que ter, a arma que a gente tem que ter para vencer inimigos invisíveis é a nossa fé. E aí ele define que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a evolução. Então, eu acho que nesse momento é um momento onde a gente precisa resgatar a nossa verdadeira fé. De acreditar naquilo que a gente não pode ver. De confiar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, era isso que eu queria começar a live aí. Sim, eu adoro esse texto, né, que fala sobre fé. E fé é a gente acreditar, ter aquela certeza no coração de algo que a gente ainda não está vendo, mas tem a certeza. E para as pessoas que estão chegando agora, eu quero dar o meu boa noite. Né? Está conosco aqui a doutora Andréa, que é uma pessoa que eu admiro muito, é uma profissional da saúde, que ela é médica, é PhD em biomedicina, e a gente está falando sobre um tema muito importante, que é como vencer o inimigo invisível. Ela já deixou aqui uma dica que para você vencer um inimigo invisível, você também tem que lutar com uma arma invisível, que é a sua fé. A gente sabe que ela se materializa, mas é uma arma poderosíssima. E ela citou aqui Napoleão Hill. Certo, doutora? Isso, então, eu acho assim, nós estamos vivendo diversos antropólogos e diversos estudiosos falavam e previam uma transição planetária. O nosso planeta Terra, no meu entendimento, não se sustenta mais da maneira como ele tem sido programado nas últimas, sei lá, nos últimos anos. E aí, existe como se fosse um reset. A gente vai precisar resetar todo o programa e reiniciar. E eu acredito que é exatamente esse momento que o planeta Terra está passando, por esse reset. Então, no meu entendimento, baseado em alguns estudiosos, a gente vai ter um impacto econômico mundial. Então, o coronavírus veio e o que vai se suceder a ele é o impacto econômico mundial. Isso não sou eu que estou inventando. Tem, como eu citei em algumas lives anteriores, Sandy Jadeja, né, que é um dos estudiosos preditores da Bolsa de Valores. Hoje mesmo eu compartilhei com você um dos estudiosos, né, que é um inglês que estuda a questão econômica mundial, e ele fala assim, que hoje os governos eles estão baseados a economia em imprimir papel. E aí a gente imprime papel para a gente retardar a questão do furo fiscal, financeiro que todos os países estão tendo. E aí, nesse momento que a gente está vivendo, na economia, ela vai ter um reset, ela vai chegar a um ponto onde a Bolsa de Valores já está tendo sinais disso, tanto na Bolsa do Brasil. Agora, em fevereiro, ela teve a maior queda desde a queda das Torres Gêmeas. Ela fechou o pregão, né, em São Paulo por conta da alteração da Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores de Nova York também está tendo esse impacto. Então, a gente estuda a questão econômica com pessoas de alto impacto global. E todos eles preveem esse crash. E aí, a gente, né, alguns presidentes, algumas economistas estão tentando segurar tudo isso, né? E eu não sei se isso realmente vai segurar ou não, mas caso venha ter, né, então, uma falência global econômica, já que o teu nicho é econômico, né, Marcelo? Por isso que eu estou falando mais relacionado à economia, porque eu também sou empresária, então a gente também tem que estar ciente disso. Além de médico, a gente tem outros negócios, então a gente tem que ter uma visão empresarial disso tudo. A gente acaba entendendo que vai ter uma remodelagem no sistema econômico mundial. E aí, como que a gente vai fazer? Então, a nossa arma,
Aí eu gosto, então, de estudar Napoleão Hill, porque ele diz, a gente tem que ter um foco, um objetivo definido, e a gente tem que ter fé, e a gente tem que ter a terceira arma, que é a ação. Então, Sim. todo momento de caos, todo momento de transformação, todo momento de mudança, nós, seres humanos, ficamos desconfortáveis. Então, todo mundo fica desconfortável porque sai da zona que já estava habituado. Entretanto, abre um leque de possibilidades. E o que eu e o Marcelo gostaríamos de falar para vocês que estão nos assistindo, que são empresários ou que porque a economia caindo, dando um crash, vai afetar todo mundo, na verdade, não é só quem é empresário. Todo o mercado brasileiro, internacional, vai ser afetado por conta desse vírus. Pode ser que seja maior ou menor esse impacto, mas que vai ocorrer, vai. Então, que a gente resgate a nossa arma mais poderosa, que é a nossa fé. Que daí baseado, então, Napoleão Hill cita Hebreus 11:1, para quem chegou depois eu vou ler novamente, porque eu acho que é importante. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem as coisas que não podemos ver. Então, baseado na física quântica, nós somos co-criadores da nossa realidade. E aí, quando a gente estuda a questão do Jung, a gente fala sobre o inconsciente coletivo. Como que o inconsciente coletivo está vibrando agora? No medo, na insegurança, na escassez. E o que a gente tem que fazer é exatamente o contrário. A gente tem que ter fé que a gente vai superar esse processo, que isso vai trazer novas oportunidades, que isso vai trazer um novo crescimento, né? Sim. Existe essa possibilidade, existe o que a gente chama o outro lado da moeda. A senhora disse algo muito interessante, né? Essa crise que se instaurou, uma crise mundial, ela traz mudanças, né? E mudar, né? Me lembro aqui no latim, se eu não estou equivocado, é mudar, que mudança é mudar de lugar. E mudar de lugar, para muita gente, para nós, de maneira geral, é desconfortável. Mas quando você muda de lugar, quando você está numa mudança, você também passa a enxergar outras coisas, novas oportunidades. Eu acredito também, compartilho desse pensamento, que da maneira como nós, seres humanos, estávamos vivendo, né, a natureza parece como... É como se a natureza dissesse o seguinte: espera aí, desse jeito a gente não vai durar muito tempo. Desacelera um pouco, repense algumas coisas, porque não se trata de uma crise nacional, não se trata de uma crise no Brasil, se trata de uma crise mundial, né? E primeira coisa para a gente enfrentar é você aceitar, entender a realidade. A realidade é esta. Por mais otimista que a gente possa ser, a gente tem que encarar a realidade. Realidade. A gente tem uma dificuldade. E agora, uma coisa também que não me esqueci agora o autor. Tem um autor que fala isso. Tão importante quanto o que acontece conosco, tão importante quanto é saber como a gente reage ao que acontece conosco. Na maioria das vezes é muito mais como a gente reage do que acontece. O que acontece, na maioria das vezes, está fora do nosso controle, mas como nós reagimos é que pode fazer grande diferença. Eu acho que você está certíssimo, né? Então, primeiro em relação à transição planetária, né? O planeta Terra não suporta mais essa maneira de competição, a questão do capitalismo selvagem, baseado tudo em questão financeira. Então, às vezes, colocando em risco milhões de vidas por questões financeiras, né? Teve um empresário aí do Brasil que falou, não, só serão 5.000 mortes. O que representa isso para o sistema econômico brasileiro? Então, o cara falar isso, né? Meu Deus, em que mundo a gente está vivendo, né? Poderia, numa dessas 5.000 mortes, ter sido a filha dele, ou a mãe, ou a irmã. Então, eu acho que quando a gente entende tudo isso, né? A gente precisa entender que o processo que o planeta pede é um processo de socorro, ele está pedindo socorro. E aí basta começar a observar. Em Veneza, os
Os canais, eles eram extremamente poluídos. E aí já está tendo a repopulação da vida marinha. Na Sardenha, voltou a ter golfinho. Na praça em Roma, estava tendo javalis passeando. Acho que em São Paulo foi fotografada araras voando. Então, a natureza, ela precisa disso. A gente precisa respeitar a nossa mãe Gaia, a gente precisa respeitar a fauna e a flora, a gente precisa respeitar a nossa humanidade. Olhar para outros seres humanos como iguais a nós. Então, quando eu penso no ser humano como um número, eu vi que em Brasília também tinha uma empreiteira que estava fazendo obras de reforma numa penitenciária, e aí a empreiteira queria forçar os trabalhadores a trabalharem em local insalubre, que é um presídio de extrema população, né? Porque tem uma contingência populacional e o risco de disseminação viral muito grande. E aí as pessoas estavam, né? Os funcionários estavam se recusando a trabalhar. E aí estava tendo ameaças, um embate, porque cada um está pensando só em si, né? Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa resgatar a nossa essência humana, sermos seres humanos. E aí, esse momento que a gente teve agora, de poder ficar nos nossos lares, de poder cuidar daqueles que a gente ama, de poder manifestar, é isso que a gente tinha perdido, a nossa essência. Porque a gente entra numa correria, numa roda louca da vida, que tem que pagar conta, tem que levar filho para o inglês, e buscar, e levar para a escola, e faz tarefa, e não sei o quê. Agora eu acabei de receber um áudio muito engraçado de uma mãe, de um grupo de mães lá que eu participo. Uma mãe falou: quem tá pirada aí? Eu tô pirada. Como assim fazer homeschool? Eu não sou pedagoga. Agora eu tenho que passar, lavar, cozinhar, trabalhar home office e ainda fazer homeschool? Não dá. E casa é férias. E aí tô perguntando sobre o desabastecimento. Meu Deus, como essa criança come. Então você veja que loucura que tá. Daí a minha filha olhou pra mim e perguntou: mãe, você tá estressada? Eu falei: não, filha, não tô estressada. Então, e eu tô atendendo pacientes com suspeita. Hoje de manhã eu fui atender um paciente com suspeita de corona. Sábado, que a gente tinha marcado a live, tive que atender uma emergência de asfixiamento. Então, assim, a minha vida não parou também, né? Mas a gente precisa entender que a gente tem que estar em equilíbrio. O ponto mais importante de todos os seres humanos agora é a gente não se levar pela massa. É a gente entender que somos seres e nós somos comandantes do nosso barco, né? Sim. Que eu mando na minha vida, não é o externo. E eu impacto. Se o externo me impactar, o que acontece? Eu vou estar sendo controlado pelo exterior. E, infelizmente, a mídia, muitas informações, elas chegam para nos deixar mais estressados, mais ansiosos, mais angustiados. Então, o que a gente tem que encarar? Que a gente está num momento de transformação. E a gente não pode encarar sendo isso maléfico. Todas as transformações que eu tive, que você teve, por mais doídas e duras que fossem, depois que a gente entende o propósito, o motivo, porque a gente não está vendo a peça completa ainda do quebra-cabeça formado, que a gente entende a necessidade da passagem por aquilo. Então, eu entendo que o planeta está passando agora por uma grande metamorfose. Então, é como se a gente estivesse entrando num casulo, literalmente, a gente tava lagarta, a gente está entrando no casulo para o planeta poder voar. Com maior humanidade, maior respeito à fauna, maior respeito à flora, maior respeito uns aos outros, e que as questões econômicas, elas não vão não existir, mas que elas sejam mais respeitosas em relação ao planeta, aos animais e a outros seres humanos. Certo. Doutora, tem um comentário aqui do Wagner. Wagner, que é um amigo que eu conheci aqui também no Instagram. Ele diz o seguinte: muitas pessoas não estão refletindo seriamente ou acreditando porque são mais visuais. Se fosse uma guerra com bombas, as pessoas vendo morte perto de si, penso que teríamos consciência sobre isolar. Comentário aqui do
do Wagner. Então, até comentei a gente estava conversando, eu e meu esposo, sobre essa questão do isolamento, e eu acho assim, pessoal, até por isso que eu coloquei um monte de corações, eu acho que essa metamorfose está sendo extremamente amorosa, porque poderia ser uma terceira guerra mundial, poderia ser uma bomba atômica, e está sendo apenas um isolamento domiciliar. Então, quando eu enxergo dessa outra maneira, eu não vibro no temor, no medo, na escassez. O que a gente tem que encarar são os fatos. Aí a gente pode olhar que aquele inimigo não é tão inimigo assim. Porque quem que classifica se a pessoa é amiga ou inimiga? É a nossa mente. E quem que a gente tem que trabalhar? É a nossa mente. Porque, na verdade, quando eu olho para o inimigo e enxergo como tal, ele vai ser um inimigo. Mas quando eu olho para o inimigo e eu enxergo como um professor, então o que a gente tem que aprender com esse vírus? Que é muito fácil, né, a gente se desestruturar, que é muito fácil a gente se deixar levar, que é muito fácil desestabilizar economias. Então, na verdade, a humanidade ela está presa por fios muito finos e muito irreais. Tudo isso é ilusão. E o que é real? Então, o real é os sentimentos verdadeiros, porque é isso que a gente leva depois que a gente vai embora. E aí é isso que a gente tem que tentar resgatar. Os seres humanos, eles vestem máscaras. A gente busca desesperadamente por algo que é ilusório. Então, eu queria falar aqui, ó. Muitas, não é o que eu desejo, mas é o que é previsto por grandes economistas mundiais. Muitas empresas irão falir. Muitos negócios irão fechar. Muitos sistemas financeiros irão mudar. Então, quando a gente entende isso, e a gente entende que o que eu sou, eu, Andréia? Eu sou definida pelo meu local de trabalho? Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, na verdade, você tem que ser a sua essência. Todos nós somos filhos de Deus. E como somos filhos, nós temos o direito de herança. Nós temos o direito de milagres. É o meu entendimento. Então, quando eu entendo isso, eu me visto de uma serenidade e de uma tranquilidade na minha vibração. Porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, eu tenho por que temer? Não. Aí, lá em Hebreus 11, fala: foi pela fé que Noé ouviu os avisos sobre as coisas que iam acontecer, iam mudar. E aí, todos condenaram as atitudes de Noé. Entretanto, ele teve fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado, obedeceu para sair da terra que Deus lhe prometeu dar. Aí ele fala, enfim, ele cita diversas pessoas, né, seres humanos que viveram pela fé. E aí, o que eu tô falando aqui? Qual é a arma contra o inimigo invisível? O inimigo invisível é o que o inconsciente coletivo tenta plantar na sua mente, dizendo que tá o caos, que vai existir uma grande falência financeira, que vai existir milhões de mortes. Não estou dizendo que isso não é verdade. Entretanto, você não pode acreditar que você está sozinho, que você está abandonado e que se a tua empresa falir ou se você tiver algum problema, você está fadado ao fracasso e insucesso. Por quê? Você tem que ter essa força interior de se reerguer 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 vezes. Porque todas as vezes que eu caí, eu me levantei mais forte. Doutora, a senhora tocou num ponto muito importante nessa questão das previsões, que realmente é uma grande tendência, tudo que a senhora disse aí. Inclusive, eu lembrei de uma informação que a gente conversou, acho que foi em dezembro, que a gente falou sobre isso, falou, ano que vem é bem provável que a gente passe por um momento de instabilidade econômica mundial, global. A senhora comentou isso ano passado. E realmente, a gente hoje, hein? Quando acontecer o negócio daí a gente vai estar gravado. Ó, Michelle, um beijo, eu amo você. A Kelly,
Muita gente que eu E amo aí, muita gratidão por estarem aí. E não é, pessoal, que a Andréia tá desejando isso, não. É questão assim, a gente precisa resgatar essa fé em nós mesmos. Não é a fé no sistema econômico brasileiro, não é a fé no presidente, não é a fé em algo fora de você, é a fé que está dentro de você, é a tua centelha divina, é a tua capacidade de regeneração, é a tua força interior de se levantar e de fazer diferente. De show. acreditar que isso é trazido para o planeta Terra para que todos os seres humanos vivam melhor. Eu queria comentar justamente isso, porque muita gente está indo no futuro, porque está vendo com o presente, né, está olhando tudo que está acontecendo, vai no futuro, não, no futuro eu já falei lá na frente, e traz esse sentimento de falência, de medo para o presente e acaba, qual o resultado disso? Fica paralisado, porque o que vai determinar nossas ações são o nosso sentimento, aquilo que a gente está sentindo. E quando a pessoa vai até o futuro, vê um futuro incerto, um futuro instável, um futuro que não tem nenhuma segurança, ele traz esse sentimento para o presente, ele fica paralisado. E o que a senhora disse é o seguinte, a senhora está citando a Bíblia, está citando Napoleão Hill, que é esse livro aqui, ó, uma nova edição, muito bom, aconselho a todos, recomendo a leitura. E qual é o que Esse livro show? aqui eu recomendo todos a leitura também. Show, show. Até aqui, ó, não pode faltar. E a que a senhora está lendo aí, né? Hebreus 11. E Hebreus 11 fala justamente ao capítulo dos heróis da fé. Então, qual é a dica que eu quero te dar se você está vivendo isso? Está indo lá no futuro, vendo um futuro incerto, de medo, de terror, está trazendo isso para o seu presente, está sentindo isso. E como isso está paralisado, comece a criar o seu futuro. Com o quê? Com base na tua fé, com base naquilo que você acredita. E aí entra justamente o que a senhora disse. Somos uma centelha divina, acredita, você pode criar isso. Traz um sentimento de paz, traz um sentimento de amor, traz um sentimento de esperança. Esperança naquilo que você acredita. E aí você começa a vibrar na outra frequência. Tem um comentário ali, ó, do não sei, do Renato. Que ele diz assim, mas quando esse inimigo quer e faz nosso mal, como lidar com isso? Enfim, assim, ó, eu acho que tudo que nos é apresentado para nossa vida é para o nosso bem. Mesma coisa mais difícil que a gente olha para aquilo e a gente não consegue encarar aquilo, mas é para o nosso bem. Entretanto, quando a gente bate e se fixa no exterior, então eu tô feliz porque a economia vai bem. Eu tô feliz porque eu tenho uma casa própria. Eu tô feliz porque é algo exterior. Então, na verdade, a felicidade, ela não pode ser baseada em algo exterior. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Ou quando eu passar no emprego público, eu vou ser feliz. Ou quando... Porque nada, pessoal, né, nessa vida é estável. E aí a nossa capacidade de adaptação às transformações que nos são colocadas e cada vez mais com o advento da internet, da tecnologia. Veja, na nossa infância não tinha nada disso, né, Marcelo? O isolamento seria completo. Eu morei na Europa quando eu tinha 8 anos de idade. A gente mandava uma carta para minha avó, levava 3 meses para ela receber, levava mais 3 meses. Eu fiquei 5 anos trocando pouquíssimas informações com a minha família que ficou aqui no Brasil. E aí isso era o isolamento. Aí a gente mandava foto, a minha avó via, ela disse que chorava porque achava que a gente tava morrendo de fome lá. E aí foi um sofrimento, por quê? Porque a gente estava completamente afastado. E hoje em dia, ó, você está em isolamento, mas a gente está aqui com não sei quantas pessoas ao vivo, trocando ideias, fazendo projetos. Muitas pessoas ficaram, foi pedida essa pausa, mas não pararam, estão ainda no exterior. Qual é o momento da gente se introspectar, né? E até acho que foi a Michelle falar, cadê você? Por que você não está aí?
Porque eu fui meditar, por que eu estava passando por esse processo, quais as medidas que eu teria que tomar, quais as cocriações que eu queria fazer, qual futuro que eu queria ter. Eu estou vivendo a transformação. E eu preciso me posicionar feliz diante da transformação, independente qual seja ela. Aparentemente o negativo se transforma em positivo. Então, eu tenho sempre um mantra na minha cabeça. Todo o negativo se transforma em positivo. Existe um ditado japonês que diz que quando ele tropeça numa pedra, ele olha para a pedra e reverencia, porque agradece o livramento que recebeu. Então, às vezes, a gente fica assim, por que eu tropecei? Mas aquela pedra, mas a culpa, quem que colocou a pedra? Mas foi o governo que pôs a pedra, mas e a pedra? E você fixa no problema. Quanto mais você foca, mais ele amplifica. Então, se a gente ficar remoendo, não murmurai, tá aqui, ó, a Bíblia fala isso. Não murmurai. Então, não murmure. Aceite o que está acontecendo e transmute. Transmute em luz. Transmute em amor. Transmute em gratidão. Transmute em algo positivo para você. E o que cada um de nós, seres humanos, vai precisar vai ser sair da zona de conforto e se transformar. Então, que a gente esteja baseado na verdade. Qual é a sua missão e seu propósito nesse planeta? É o que o planeta está esperando que você manifeste agora. Então, o que você veio fazer aqui? Você não veio ganhar dinheiro e pagar conta e pagar boleto. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? É ser professor? Então, seja um excelente professor. Mas a minha escola fechou, mas não sei o que, me mandaram embora. Então, arrume um meio de dar aula online. Então, crie. O processo criativo é a tua ligação com a tua divindade. A expressão da sua criatividade está relacionado com o seu eu superior. Quanto mais fluido for esse canal, mais expressão da divindade você vai ter e mais sucesso você vai ter. Não baseado no que é ilusão, que é o dinheiro, que daqui a algum tempo não vai existir mais. Ó, tá gravado, vai ser gravado, hein? Tá gravado. Show, show. Tem um comentário aqui. A percepção que tenho depois desse mal, entre aspas, é que a gente passa a ver que está tudo dentro da gente e cabe a gente mudar. Show? É isso aí. Foi quem? Professor Renato. Rômulo Renato. Então, na verdade, é exatamente isso. A transição que o planeta passa é da era de peixes, onde existia um grande pescador de homens que veio para esse plano, um grande mestre, nos ensinar o caminho. E a humanidade crucificou esse grande mestre. Não teve a sabedoria de entendê-lo. E agora, a volta desse grande mestre é interna, no meu entendimento. Então, a passagem para a era de Aquários, que foi prevista já pelo calendário maia, é isso. Nós nos tornemos mestres de nós mesmos. Que nós tenhamos o controle da nossa ira, da nossa raiva, do nosso medo, do nosso ego. Que a gente controle todos os sentimentos que não são reais e não estão relacionados com padrões vibracionais maiores. Então, tudo que é baseado e o planeta foi dominado pelo medo há séculos. Então, sempre o medo foi o que dominou as mentes humanas. E quando a gente entende, a gente estuda física quântica, a gente entende que nós... Então, o estudo da dupla fenda, um gato de Schrödinger, das luvas, todos eles já tem um século já esses estudos. E ainda o ser humano não entendeu. Então, várias pessoas, Greg Braden, Joy Vitale, Louise Hay, enfim, diversas pessoas escrevem sobre isso há muito tempo.
E as pessoas falam, sim, eu sou co-criador da minha realidade. Aí vem o coronavírus, meu Deus, vem o coronavírus, entendeu? Então, assim, eu não tô dizendo que é pra gente sair sem proteção, que a gente não tem que ter os cuidados necessários, que a gente não deva ser prudente, cauteloso. Entretanto, a gente não pode cair num grau de histeria que muitas pessoas estão caindo. Síndromes do pânico, histerias, por conta dessa falta do entendimento que sim somos co-criadores da realidade. Então, se for vir um colapso econômico, sistêmico, que não é esse do Brasil que a gente está falando, gente, é um muito maior, é lá em Nova York, na Bolsa Dow Jones. Isso está previsto, um colapso maior que a década de 20. Na década de 20, o colapso ocorreu em 2 anos, devido à volatilidade hoje, né, da questão econômica mundial, ele vai acontecer muito mais rápido dessa vez. Então, é isso que os grandes economistas mundiais estão falando. Isso eu estou ouvindo há 2 anos, tá? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer, então, que o sistema econômico mundial vai entrar em colapso. Tomara que eu esteja errada. Tomara, eu também não quero, porque eu também vou ter que sair da minha zona de conforto. Mas, se isso aconteceu, qualquer outro problema menor que talvez aconteça conosco, nós não podemos fixar a nossa felicidade no externo, a gente não pode fixar em padrões vibracionais baixos, que é o medo, a paralisação, a vergonha, né? E aí o inconsciente coletivo, o que ele está criando? O Clube do Amor está falando. Tá criando coisas terríveis. Medo, baixa frequência, escassez, porque daí todo mundo retém. Porque assim, ó, o fluxo da abundância, quando você é fluxo. Então, Napoleão Hill diz, você quer ser milionário? Então transforme milhões de pessoas em milionário. Daí você vai ser milionário. Esse é o segredo aí do livro dele. Ele fala, tenha uma paixão verdadeira, tenha fé e faça ação. São esses 3 passos que ele ensina. Tem uma paixão verdadeira. Por que ela tem que ser verdadeira? Porque ela tem que ser real. Porque a tua conexão com o universo, ela é real. Ela não é algo baseado no teu ego. Não é algo baseado na mentira. E esse planeta inteiro está baseado na mentira. Show. Verdade, verdade. Muito bom, doutora. Eu agradeço a presença de todos. Se estiver... Tá fazendo sentido, galera? Só pra gente perceber aqui, tá fazendo sentido? Coloca aquele coraçãozinho bonito aí, se estiver fazendo sentido. Coloca o coraçãozinho. E, se possível, compartilha essa live com mais pessoas. A live vai ficar gravada. Eu quero que mais pessoas tenham acesso ao que a gente está comentando aqui. E o assunto está muito bacana. Doutora, a gente já falou bastante coisas. Quero aqui dizer publicamente, esse livro aqui é show, tá? Gostei muito, estou estudando passo a passo, estou indo para esse aqui. Esse aqui eu já li rapidinho, mas eu voltei para esse aqui, ó. Voltei para esse. Muita coisa boa nesse livro e depois eu vou estudar o outro. 2 livros maravilhosos. A senhora fala aqui sobre a questão de alimentação, bastante coisa, traz neurociência, tem bastante informação aqui. Já que a gente citou aqui a questão do coronavírus, né, que está sendo um agente aí que está provocando toda essa instabilidade, tem alguma coisa que a gente possa fazer? A gente já ouviu as recomendações, né? Mas tem alguma coisa, a senhora que é médica, que a gente possa fazer para aumentar a nossa imunidade? Tem. Então, assim, primeiro, né, tudo que a gente foca, a gente amplifica. Então, se eu foco no meu medo, eu vou baixar todo o meu sistema imune, tá? De todos os nossos linfócitos, T-helpers, eles caem, isso é provado fisiologicamente. O estresse desencadeia um processo de baixa da minha guarda. Então, eu fico com a guarda aberta. Então, a gente não pode, eu sei que é difícil, isso é um exercício, é que nem ir para academia, não é fácil no primeiro dia, a gente volta moído. Aí no segundo dia a gente fala, o que eu fiz? Mas é isso, é um exercício contínuo e diário. Então, a gente precisa
ter esse controle da nossa mente. E aí, o que que a gente entende? A gente entende que a gente pode contribuir com algumas vitaminas, minerais, frequências auditivas, sentimentos, pensamentos, olfato, né? Nos 5 sentidos, o Napoleão Hill fala também que a gente atinge o nosso subconsciente através dos nossos 5 sentidos. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, um aroma, se chama On Guard, da doTERRA. Tem um artigo científico que ele é usado em UTIs para combate de MRSA, que é uma bactéria multiresistente, que não tem antibiótico que mate ela, e foi utilizado um mix de óleos essenciais. Essa é uma ferramenta. A segunda ferramenta saiu um artigo científico falado sobre nutracêuticos que podem dar um boost da nossa imunidade frente ao coronavírus. Foi publicado agora, no início de março, numa revista internacional, onde ele cita o zinco, a vitamina C, a vitamina D, a beta-glucana. São exemplos de nutracêuticos e vitaminas que podem contribuir para fortalecer o nosso sistema imune. Então, todo o processo que a gente está vivendo, a gente pode fortalecer a nós mesmos, fazer mantras positivos. Tem uma frequência chamada frequência solfêngio, que eu cito, né, no segundo livro, que foi redescoberta por um médico chamado Nicolau Poleu. Tem uma frequência específica, 741 Hz, ela é utilizada para a melhora do medo, melhora da angústia. Está lá disponibilizado no meu canal do YouTube. Quem quiser, entra lá gratuitamente e ouve. 21 minutos por 21 dias sequenciais, que você vai ter uma nova via sináptica cerebral, vai fazer uma nova via sináptica entre a sua cóclea e o sistema nervoso central, onde você vai ter uma melhor visualização desse panorama geral. Porque quando você está na cova dos leões, o que nos foi ensinado a fazer? A gente encarar os leões e ficar com medo dos leões? Não. A gente virou, nos foi ensinado isso. Está baseado nesse livro que eu estou citando hoje. Nos foi ensinado a virar de costas para os leões e olhar para o céu. Show. Ó, a Kelly falou que eu receitei para nossa família essa vitamina, estamos protegidos. É isso. Então, assim, claro, não falei toma vitamina e vai lá para a rua, toma vitamina e vai lá para uma festa. Não, acho que a gente precisa tomar essas medidas protetivas de resguardo com sabedoria. Todo o caminho dos extremos, isso eu estava até conversando hoje. Como é triste a gente, né, nós brasileiros, a gente ser governados por extremos, ou extrema esquerda ou extrema direita. Eu acho que o único caminho que funciona é o caminho do meio. Nenhum radicalismo de nenhum dos dois lados é bom. Nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito. Declararam que grande parte dos infectados tiveram quadro agravado, mas estavam com excesso de peso. Isso atribui a possíveis patologias também. Com certeza, Roberto. Quando a gente está com sobrepeso, a gente desencadeia no nosso sistema um processo de inflamação, onde a gente ativa nossas interleucinas 6 e fatores de necrose tumoral alfa. Porque todas as células de adipócitos em excesso são consideradas células inflamatórias. Por isso, as pessoas mais gordas, obesas, elas são pessoas doentes. Então, elas tendem a ter hipertensão, elas tendem a ter diabetes, elas tendem a ter problemas cardiorrespiratórios pela questão do sobrepeso. Elas tendem a praticar menos atividade física, elas tendem a se cuidar menos, né? Por quê? Porque todo o excesso representa uma falta. Então, se a pessoa ela é obesa, é porque ela tem uma falta e um buraco dentro da sua alma. Opa, peraí. Todo excesso representa uma falta. Anota aí, gente. Fala um pouquinho mais sobre isso, doutora. Todo excesso representa uma falta. Isso mesmo. Isso é fisiopatológico. Todo excesso representa uma falta. Então, se eu sou workaholic, é um buraco dentro do meu coração que eu preciso preencher. Às vezes, uma falta de contentamento
e eu ainda estar baseado numa felicidade que é interna, só minha, em algo externo. Então, o que nós, seres humanos, precisamos desenvolver urgente é amor próprio. Então, eu preciso me amar. Eu preciso entender que eu sou um ser divino. Para daí eu ser uma boa mãe, para daí eu ser uma boa profissional, para daí eu ser uma boa esposa. Ó, tomo suco com gengibre, couve, laranja e limão. Excelente, Dário. Pode continuar. Tem vários antioxidantes. O limão, a laranja são potentíssimos antioxidantes. A couve é rica em vitaminas do complexo B. O gengibre é ótimo. A Roberta fala que é professora, mas defende também as pessoas não devem ir pelo excesso de informação em relação ao exercício. Excesso na atividade física não direcionado gera também inflamação. Todo excesso é ruim. Eu tenho o meu sogro, ele é um super estudioso. Em uma época eu resolvi que eu ia ser maratonista. Ele falou, você já viu? Os maratonistas morrem tudo cedo. Então tudo caquético. Você não pode fazer maratona. Aí, não, mas estudar que é verdade. Pode olhar o pessoal que compete maratonista. Eles tudo pele e osso, assim, é um processo inflamatório. Depois de não sei quantos quilômetros, agora eu não vou lembrar que faz tempo que eu estudei esse estudo. Ele começa a um processo de catabolismo. Por isso que é importante. Agora, mais recente, surgiu a questão dos suplementos, que você tem que usar um pré-treino, pós-treino, mas na época não existia isso há muitos anos atrás, né? E aí eu pensei em ser também. Ainda bem que eu desisti. Eu também pensei uma época em ser então, maratonista. Coisa em comum. Daí me deu uma louca que eu queria ser maratonista. Aí ele falou, não, você pode correr, mas não vai em nenhum excesso. E aí ela tá falando que ela é professora e relação de exercício em excesso também é inflamatório. A imunidade, principalmente em pessoas sedentárias. Enfim, eu não tenho as análises estatísticas de quantos atingiu, qual que é. A gente não tem esses dados ainda, pessoal. Mas é um vírus, ele tem letalidade, né? Estavam falando de 3%, agora estão falando de 1%. Eu não posso me expressar em relação a isso. O que a gente trouxe hoje? Eu queria deixar para vocês se revestirem com o escudo da fé. Então, eu tenho diversos médicos, colegas, tenho a minha cunhada anestesista, meu sogro anestesista, estão lá na linha de frente, tenho amigos, eu tenho diversas pessoas muito queridas e amadas que estão em linha de frente, né? E aí a gente precisa, então, estar revestido da fé, porque se a gente ficar com medo, a gente foge. E não é isso, nós somos heróis da fé. E não é só os médicos. Ontem fui atender e estava voltando, estavam os lixeiros. Eles também têm o risco de contaminação. E a gente também tem que reverenciar esses profissionais. Então, que os seres humanos reverenciem realmente quem traz um benefício real, né? Porque existe muita inversão de valores. Às vezes um jogador de futebol está ganhando milhões ou um apresentador do telejornal ganha 1 milhão por mês. Será que eles realmente trazem um impacto tão benéfico quanto pessoas que estão lá ganhando talvez salários paupérrimos para estar se voluntariando a vida, mães e pais de família? Então, eu acho assim que a gente tem que resgatar a verdade nós, seres humanos, e limpar toda essa questão de inversão de valores que ocorreu no nosso planeta há muitos e muitos, né, anos, e que a gente comece a enxergar o que é verdade, né? A teoria do caos sempre está reorganizando o planeta para o amor zero. Isso aí, que a gente flua nesse amor, que a gente seja esse amor crístico. Primeiro a nós mesmos e depois ao próximo. Reverencie a todos que estão na linha de frente. Que a fé e o amor sempre vençam. Eu não tenho assim. Isso aí. Eu não tenho assim, ai meu Deus, tô com medo. Não, eu tomo as minhas providências, né? Eu uso máscara, tô com óculos de proteção, chego em casa, tomo banho lá fora, coloco minha roupa para esterilização, porque eu tenho 2 crianças que também estão aqui. E eu sou otorrino, então é assim, não atenda gripado, eu só atendo gripado. É isso, é minha vida, entendeu? Então, assim, só que eu não foco
na gripe. Isso já faz 11 anos que eu trabalho com a medicina integrativa. Eu foco na imunidade. O que está baixando a imunidade do meu paciente? É o estresse? É a baixa alimentação? A falta de atividade física? A falta de nutrientes? É algum problema orgânico? Algum outro órgão que está afetando a imunidade dele? 96% das pessoas que eu atendo com baixa imunidade é causada pela mente. É ansiedade, é Peraí. estresse e é depressão. Nossa, 96% das pessoas que a senhora atende com baixa imunidade é provocada pelo estresse, pela mente, né? Pela mente. Pela mente, Nossa. pelo estresse, isso mesmo. Tem um estudo que foi com orientação minha da tese de um doutoramento. 2 milhões de mulheres neste ano de 2020 ficarão calvas, carecas por conta do estresse. 2 milhões. 2 milhões de mulheres ficarão calvas, carecas, por causa do estresse. Dados, né? Isso é dado. Nossa, que isso. Então, olha só, Então, a gente E aí, precisa... Marcelo, tá lá, tô mal, tô com baixa imunidade. Daí, tá abrindo a porta do meu consultório, doutora, já comprei todos os remédios, vou me matar. É assim. Então, é assim a minha realidade. Você não tem noção de quão doente está a humanidade. A humanidade está muito doente. E não é assim só pessoas com problemas. É mães de família. Eu não estou julgando, estou mostrando para vocês que as pessoas estão descompensadas, desequilibradas por falta da verdade, que é o amor. O amor em algo maior. Em um pai que nos ama, o amor e a fé em si mesmo, o resgate da família, toda essa essência foi perdida e a gente precisa falar sobre isso. Verdade. Nossa, doutora, que live, hein? Que live, que informações, nossa, informações assim muito importantes e preciosas para nós. Então, nós estamos focando em lavar as mãos, que é importante, faça isso direto, mas tão importante quanto essa higiene pessoal é a nossa higiene mental, né? Essa imunidade mental. Poxa! É importantíssimo o corpo físico, o corpo mental, é importantíssimo, o espiritual. A gente tem 7 corpos, Marcelo. A gente pode fazer outra live para eu te explicar o que são 7 corpos. Não tem só o físico, a gente tem 7. Então... Vamos remarcar. Vamos embarcar, porque então eu conheço 3. Não, a gente tem 7 corpos. Então a gente tem que tentar trabalhar da maneira mais harmoniosa possível, porque com certeza a mente, o espírito, ele impacta. As alterações dele são mais sutis. Quando se materializa no corpo físico, acontece que realmente a gente impacta na negatividade do nosso processo. A Michelle falou que tá bom? Quem aqui, além da Michelle, tem mais alguém que deseja essa live aí dos 7 corpos? Se tiver pra gente aí, eu vou trocar uma ideia com a doutora e vou tentar conversar. Vamos fazer, é um prazer. Então, assim, eu queria fazer um convite. Amanhã eu tô fazendo a minha live fixa com o Dr. Breno, que é um outro ser de luz, médicos de homens e de almas, falando sobre isso. Então, amanhã, às 10 da noite, no meu Instagram. Semana que vem, tô lançando o meu workshop, chamado 1111. Então, quem não se inscreveu, se inscreva, é um workshop gratuito. E aí, o 11 tá muito ligado na minha vida. E aí, por isso que eu trouxe Hebreus, capítulo 11, versículo 1, heróis da fé. Então, a gente precisa entender que somos co-criadores da realidade. E aí, no projeto, no workshop, eu estou dando uma ferramenta que as pessoas possam atingir 11 mil reais em até 11 meses de faturamento. Isso é real, tô com a minha turma, tá indo super bem. E agora é uma maneira que a gente pode fazer. Não precisa largar o seu emprego, mas todos nós vamos ter que arrumar ferramentas diferentes para lidar com as incertezas do campo econômico que estão por vir. Doutora, é só para mulheres esse workshop? Não? Tem um homem na minha turma também. Tem um homem. Opa! Mas é muito fruto lá, é o Eduardo, é uma graça.
mas o resto é tudo mulher. Mas eu espero ter mais homens. É importante a questão do equilíbrio yin e yang. Até por isso que a gente faz, eu e o Breno juntos. Porque a visão da mulher é Legal. uma, a visão do homem é outra. E nós somos complementares, a gente não compete. Então, o Marcelo é um ser de luz. Opa, nós somos complementares, né? Nós não A gente não competimos, né? compete, Bom, isso mesmo, bom, né? bom. Eu sou complementar ao meu marido, eu não compito, não tem competição, é cooperação. Eu levei, quase 40 anos para entender isso, mas eu entendi e tô transmutando para vocês aí, compartilhando. Porque essa nova era é a era do compartilhamento de verdade, pessoal. Não é o compartilhamento fingido, mentiroso, que as pessoas estão querendo se beneficiar. E só vai ficar em pé a verdade. Não vai ter mais máscara que vai se sustentar nessa nova era. Então, eu estou vibrando pelas transformações. Show, doutora. Show, show, show. Infelizmente, nós estamos já com 56 minutos, faltam 4 minutos para terminar a live. Puxa vida, mas a galera pediu aí Não, uma outra live. Vamos Depois, fazer um prazer. Então eu queria agradecer, Marcelo, porque você, né, eu acho que a história de vida do Marcelo, assim, para quem não conhece, quem entrou aí, que é da minha audiência, o Marcelo era varredor de rua e virou agora um grande nome na questão do empresariado, na questão, é linda a história de vida dele, ele tem uma transformação pessoal, ele também é pai, é Matheus, né, do teu filho? Lucas, é o Do Lucas. Lucas. Não vou esquecer, porque é o meu guardião. Então, aí o Lucas, que é o filho dele, ele é portador de síndrome de Down, diz que deu uma grande reviravolta. E o Marcelo é o que ele é por conta da história dele. Então, né, Marcelo, você sair de varredor da indústria para ser o que você é hoje, professor de várias universidades, ter um impacto aí na comunidade dos empresários, trazer toda essa transformação, tá? Forte no marketing digital. E é um pai exemplar e um ser humano com H maiúsculo. Então, eu me sinto muito honrada de estar participando disso, de estar partilhando com você essa live e outros projetos que com certeza virão. Doutora, gratidão, muito obrigado, de coração. Eu sempre, quando posso, eu mando uma mensagem. A senhora foi um presente de Deus na minha vida. Eu aprendo muito, te admiro. Para quem não conhece, a doutora André, poxa, pessoa sensacional. Tem um trabalho lindo. Eu só tenho a agradecer. Ela tem vários colegas aqui, a Elcia, tem a doutora Mariana, que é fono do Lucas, também está assistindo aqui. E assim, galera, sigam a doutora Andréia, uma pessoa do bem, uma pessoa de luz, uma pessoa super... Assim, eu aprendo muito com a senhora. Então, muito obrigado por sua presença e pela disponibilidade. Eu tenho certeza que a galera gostou muito. Essa live vai ficar gravada, vocês poderão assistir para quem chegou depois. Vale a pena assistir desde lá do comecinho, quando ela cita Hebreus 11, ela cita Napoleão Hill, fundamentado na Bíblia, Hebreus 11, os heróis da fé. E tem muita informação aqui, muita informação. Depois, acessem lá o perfil dela, sigam. E ela tem 2 livros publicados, a gente nem falou da história. Tem uma história fantástica também. Você está falando da minha história, mas a sua história é uma história de reconstrução, uma história de se reinventar, uma história, assim, pesadíssima, assim, de grande aprendizado. E eu desejo tudo de bom para a senhora, sua família, sua esposa, seus filhos. E a senhora que é médica também está nessa linha de frente. A gente tem muita fé e pede muita proteção a Deus pela vida de todos os profissionais e todos que estão envolvidos aí nessa missão que a gente está lidando e nós vamos vencer, com certeza. Venceremos com certeza. Já está vencida. A vitória Isso sempre é aí. da luz. Não tem dúvidas. A dúvida enfraquece. A força está na nossa fé. Então, é muito importante essa ancoragem na positividade. Então, era utilizado como uma arma de guerra colocar dúvidas sobre o seu inimigo. Então, não duvide
das suas vitórias. Não duvide que nós sairemos mais do que vencedores. E eu acredito que o Brasil vai assumir um ponto estratégico no mercado econômico mundial depois dessa falência econômica. Então, nós precisamos estar prontos e preparados. E aí vai vir Doutora, muitas bênçãos. Não se apegue. 5 segundos. Beijo. Beijo pra você.